É isso aí, estamos aqui para mais um Pode Crer Podcast. Estamos aqui com o nosso Pastor Neto. Tudo bem, Pastor Neto? E aí, Léo, beleza? Joia demais. Então, tá E aí, pode crer? Pode crer. É isso aí. Demais. E como já é tradição nossa aqui, Pastor Neto, sim, o convidado faz a oração inicial para a gente começar o podcast. Joia? Vamos orar então? Vamos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida e especialmente por termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Amém. Queremos pedir que o Senhor ilumine nossa mente agora e que esse assunto fique bem claro, que haja edificação, crescimento para a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Oramos no Teu nome. Amém. 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 É isso aí então. Bem, vamos lá. O tema dessa lição é aliança, né? E Debaixo da lei ou da graça. vamos lá, Paulo. Explica aí, mostra a tirinha aí pra nós aí. Cara, essa tirinha tá muito massa. Tá muito massa. Pra quem é programador. Lição 8, lição 8. Eu sou programador aqui, deu um erro. Esse erro aqui ele não é conhecido do Windows, mas ele é conhecido do meio geral aí da galera. Aí o erro 171, né? Sabedores saberão, os entendedores entenderão. Tirinha já diz aqui, ó. Um personagem chega e fala: não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Aí o outro já responde: então quer dizer que podemos chamar o nome de Deus em vão, matar, roubar, adulterar? Aí já aparece a fotinha do cara aqui com o erro 171. Esse Nada a ver. esse erro aí, se tá fechar e abrir aí, de novo, será que resolve ou não? É o quê? Se eu compilar? Se fechar e abrir de novo, será que resolve? Ah, fechar e abrir de novo. Cara, esse aqui eu acho que tem que formatar, viu? Tem que E formatar. vocês sabem que esse é um dos maiores debates no meio evangélico, né? Com certeza. Ou seja, sempre aqueles que acham que pelo fato de estarmos vivendo na graça, a gente fazer é o que livre quiser. para fazer o que quiser. E isso aí gera debates sérios. Tomara que aqui a gente tenha bons debates também. Com certeza. Com certeza. De crescimento, né? De edificação. Nós aqui temos, já falamos muito sobre isso, já falamos sobre a questão da aliança, para o pessoal não dividir as alianças em antiga e a nova, e para o pessoal não se confundir, né? Porque a gente até no podcast passado a gente enfatizou muito essa questão. O pessoal cria todo um rolê, Um malabarismo. um malabarismo lá do Circo do Soleil, para poder, eles não querem guardar é só por causa de um mandamento. Na verdade, a bronca toda não é com a lei de Deus. A bronca é o sábado. É o sábado, exatamente. Convenientemente, não é legal guardar o sábado, porque atrapalha você em muito esquema. Sabe né? quando você vai se Criaram esse relacionar? negócio que atrapalha muito também, né? Porque Sim. na verdade Colocaram é isso. muito bom, né, cara? Por isso você que não experimentou ainda, experimente. Por Só mais que- qualquer denominação que você seja, ou se você não vai em nenhuma igreja, se você viver de acordo com a palavra de Deus, é uma bênção pra sua vida. Com É certeza. isso. Sabe quando você vai se relacionar com uma pessoa e tem um aspecto ali que te deixa desconfortável? E aí o que acontece? Você tem duas opções. Ou você se relaciona, ou você não se relaciona. Certo. Porque assim, eu acredito que todo relacionamento ele tem o quê? Ele tem assim, você tem que amar a pessoa pelo que ela é, né? Sim. De fato. Não amar ela esperando que ela vai mudar no futuro, ainda mais se essa pessoa for Deus, né? Que não muda. Aí a situação fica um pouco mais complicada. Diferente. Mas e aí, pastor? Fala pra nós. Porque é o seguinte, eu gosto de fazer essa pergunta toda vez, por quê? E você tá prestando atenção que ele tá adiantando, Já tá adiantando. o tal da mira na verdade, Não, né? não é na Não é na verdade. Não é ele, né? Calma lá. Nada a ver, Christian. Não, né? Não é na verdade, não. É porque é o seguinte, todo convidado que a gente traz e que vem participar dessa discussão com a gente, ele sempre, como que eu posso dizer, a história é a mesma, mas existem aspectos da história que chamam mais atenção de uns, outros chamam mais atenção de outros, não é verdade? Sim. E assim, o nosso olhar, ele é sempre direcionado, assim, a partir da nossa experiência, né, daquilo que a gente é formado sobre e tal. E eu gosto de começar também fazendo essa pergunta, porque dá uma noção, assim, mais geral, e às vezes puxa alguns ganchos para os quais eu posso não ter prestado atenção, Sim. o Leandro, o Paulo. E aí, o que mais chama a atenção do senhor, assim, dentro desse aspecto, antiga e nova aliança? O senhor, como pastor, assim, provavelmente já entrou em discussões com muita gente aí de outras denominações e tal, não é verdade? Tô supondo, né? E aí, qual que é seu olhar sobre o assunto, assim? Eu gosto muito desse assunto. O assunto da salvação é algo assim que me fascina. E uma das coisas que eu percebo que as pessoas viajam, e viajam bastante, é aquela ideia de que salvação no Antigo Testamento era de um jeito e que salvação no Novo Testamento é de um outro jeito.
Quando você vai para a Bíblia, você percebe uma coisa. Sempre, desde o começo, Deus só teve uma forma de salvar o homem. Que foi verdade. pela graça. Isso. Exatamente. Então, antigamente, como é que acontecia? Você pecava, você tinha que pegar a sua oferta, digamos, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, clarinho, limpinho e tal. Você levava ele diante do santuário, daí você colocava a mão na cabeça dele, confessava o seu pecado ali. Então, simbolicamente, o que acontecia? O seu pecado passava para o cordeiro. Daí você mesmo tinha que pegar uma faca e cortar a garganta do bichinho. Triste, né? Triste. Daí, então, aquele sangue era levado para o santuário e a sua culpa era expiada. Então, o que você percebe? A lei era muito clara. A alma que pecar, certamente, morrerá. Ok. Quem devia morrer nessa história? Não era o pecador? O pecador. Mas quem morria? O cordeiro. O cordeiro. Isso lembra Inocente, o quê? né? Inocente. E o que isso lembra pra gente quando a gente vai para o Novo Testamento? A gente crucificação. vê Jesus Cristo morrendo na cruz. E João dizendo no seu livro, no capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sempre foi pela graça de Deus. Agora, a forma de interpretar isso é que as pessoas às vezes viajam e não conseguem atinar no modus operandi de Deus quando ele quer salvar o ser humano. Inclusive, esse cordeiro, ele tinha que passar um certo tempo ali se relacionando, né? Dentro da... Tipo assim, se relacionando Como é, rapaz? com a pessoa, com a família, né? Ou não? Às vezes sim, mas geralmente era um cordeiro do seu próprio rebanho. Né? Um cordeiro que você pegava ali. E assim, o que é mais interessante, Christian, nessa história toda, é que tipo, o cordeiro não fez nada para morrer. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. E uma outra coisa, o cordeiro era perfeito. Isso. Sem mancha, Sem mancha, sem mácula, sem nada. E ele acabava morrendo por quê? Porque o infeliz lá fez E negócio morre errado. quietinho, de uma forma, vamos Cara, dizer assim, poderia até achar um termo pesado, uma forma covarde, né? Bem Morre covarde. quietinho, sem expressão de nada, né? Não é que nem... A Nem um diferença de porco, você né? matar, você falou, matar um porco, o bicho esperneia e grita. O cordeirinho era quietinho. Cara, eu acho que eu sinto um pouco disso. Uma vez eu perdi uma cachorrinha, que era muito importante pra mim, por um erro meu. Assim, eu não vou entrar em detalhes, mas... que é uma história muito triste pra mim, eu ainda sou... ainda sou mais ou menos traumatizado. Assim, cara, a dor de você saber que um ser inocente morreu por um erro que foi seu, por uma culpa sua, é uma dor muito grande. E sabe, Cristian, e era exatamente isso que Deus queria. Então, o que a Bíblia diz? Diz assim, ó, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É fato. Então, o que Deus queria colocar na mente do pecador? Ele está morrendo por sua culpa. Ou seja, ele sentiria a dor do animal. Para ele entender que o fato de ele estar livre é que alguém teve que morrer no seu lugar. Então, a Bíblia ela sempre colocou a salvação como um princípio de substituição, um princípio de troca. Ou seja, o pecador não quer morrer, tudo bem, mas alguém vai morrer no seu lugar. E quem morre é o inocente no lugar do pecador. E não tem nada a ver com merecer, né? Não. Porque o que merece não passa pela situação e sim. aquele que não merece... Essa é a graça, realmente né? passa, né? E, bem, o verso principal dessa semana eu diria que é Romanos 6,14. Exatamente. E Tô ela- com ele aberto aqui. Na verdade, né, como a gente sempre fala, essa lição fala roda, 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 muda o título, né? Exatamente. E a tirinha. O resto é a mesma coisa. Sempre De- bater na tecla. Leia pra nós então, Paulo. O que diz lá em Romanos Romanos 6,14 6,14? diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Inclusive, eu queria até fazer um comentário aqui pro pastor. Se a gente pegar só isso aqui, dá a entender que não tem mais a lei, né? Sim. Agora é só a graça. Ainda mais porque tá no Novo Testamento. Que aí o pessoal já fala, o Antigo Testamento é a lei. Agora que a gente tá no Novo Testamento, tá vivendo no Novo Testamento, Vivendo pela graça, Estamos vivendo pela E essa graça. lei do Não Sinai era a precisa lei dos mais- judeus. Foi dada pra Exatamente, eles, era sim. pra eles e não serve pra nós. Agora, aí, Paulo, é que é importante você olhar o contexto. Então, assim, ó, você que está aí vendo o podcast, presta atenção numa coisa. Para você entender Romanos 6, você precisa dar uma olhadinha no finalzinho de Romanos 5. Então, se você voltar um pouquinho aqui, o que Paulo está discutindo aqui? Ele está discutindo o pecado que começou em Adão, o fato de Jesus Cristo ter vindo e morrido por nós e nos dado agora, digamos assim, um meio de escape. E tem uma fala de Paulo aqui no finalzinho que ele fala o seguinte, ó, versículo 20 do capítulo 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que Paulo, digamos, pensou que as pessoas poderiam entender? Tipo assim, o que Romanos 5 diz? Veio o pecado?
Agora vem a graça. Então, se tem um pouco de pecado, a graça foi maior. Então, as pessoas poderiam pensar o seguinte: pô, então eu posso continuar pecando. Sim. Que quanto mais eu pecar, o quê? Mais graça. Mais graça eu tenho. Mas não é justamente esse o ponto que a gente fala, cara. Esse rolê não é novo. Paulo escreveu isso para poder tentar, porque com certeza o pessoal já estava tendo essas dicotomias lá. Sim. E de repente, agora, em nossa era, o pessoal pega o próprio texto de Paulo que ele fez para poder melhorar ali a questão do pessoal ali, né? Admoestar, como diz um amigo nosso, Jedson, admoestá-los. E aí ele pega o próprio texto de Paulo para poder tentar ver se corrobora Isso aí é fazer, Léo, uma graça barata. Né? Tipo assim, com certeza. Posso viver do jeito que eu quero, porque quanto mais eu pecar, Deus vai despender graça para me perdoar. Aí, então, é que começa a gente entender o verso 14, Paulo, pelo 1. Porque ele já começa, no capítulo 6, verso 1, dizendo o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele está dizendo o seguinte: então, será que é interessante a gente continuar pecando? Ele responde: de modo nenhum, ele fala. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele vivemos? Ou seja, todo o contexto do verso 14 tem a ver exatamente com essa questão do pecado. Antes da aliança, depois dela. Antes da conversão, depois da conversão. Antes você é um escravo, depois você é livre. E a gente vai caminhando e a gente vai chegar lá aos poucos. Cara, eu queria abordar uma questão aqui para ver assim, mais ou menos o que vocês acham. Vou testar aqui uma chave de interpretação. Porque assim, igual, sei lá, hoje... a família da Patrícia, da minha namorada, ela tem um tio dela que é dono de acho que é tipo um frigorífico, né? Acho que é isso. E aí, o que acontece? Ele perdeu a frieza total, assim, né? Quer dizer, o cara mata boi, assim, friamente. Nossa, se precisar matar 100 no dia... Igual fazer pão de queijo. Mata normal. Exatamente. E aí, o que acontece? E aí, eu queria testar essa chave de interpretação, porque isso ficou muito na minha mente, assim, ao longo da semana. Conforme o senhor trouxe aí essa questão, né, da execução do cordeiro pelos pecados, né? Conforme você vai fazendo isso, por mais que a intenção seja que você guarde no coração que aquele ser que está morrendo ali é inocente pelos seus pecados e tal, isso pode gerar, conforme você vai fazendo ao longo do tempo, uma certa banalização. Sim. Tipo assim, o cara daqui um dia ele já está matando cordeiro assim, igual Mas a gente era o que acontecia. Igual que a gente comentou aqui, né? Tipo assim... foi o que aconteceu. Vou até separar esse cordeiro aqui, porque eu vou cometer um pecado ali tipo amanhã. Isso. Era aquela piada, né? Da confissão. E aí perguntava que tinha uma religião antigamente que você tinha... Até hoje, né? Você tem que se confessar pra algum representante lá. Isso. E aí a história era que a pessoa ia lá se confessar... E aí ele dava a sentença, falou, você tem que pagar tantos, tal, fazer o rito assim. Aí ele perguntava, se fizesse dobrado, se ele podia fazer de novo. E aí ele já pagava antecipado. Mas isso aconteceu, inclusive, né, com o povo de Israel. Só que aí o que acontece com nós? Será que eu posso interpretar assim, que Deus precisou refazer essas alianças? Porque ele refez ela, a aliança é a mesma, né, mas existem ali alianças históricas, né, que o que muda ali é o que a gente está aprendendo nessa lição, que o que muda é mais ou menos assim, a experiência que você tem diante da aliança, né? Será que Deus precisou refazer essas alianças justamente para reaquecer nos corações? Será que, tipo assim, hoje mais ou menos o senhor acha que a gente está muito banalizado, assim? Sei lá, a gente vai para a igreja... A gente acorda de madrugada. Tipo no automático já, né? A gente falou disso uma vez, né? Tipo assim, eu tava fazendo um compromisso de acordar às 3 horas da manhã pra orar. E aí eu acordava no outro dia, via lá que o celular tinha despertado, ou seja, eu tinha acordado, tava tudo normal e tal. Mas eu não lembrava. O que será que eu orei? O que será que eu pedi? Será que a gente tá passando por isso? Será que é preciso uma nova aliança? É bem interessante esse questionamento seu, porque assim, ó, Jesus Cristo 2 vezes no ministério dele, ele fez a purificação do templo. Então, quando ele chega no templo, por exemplo, com um chicote na mão, e ele expulsa a galera ali que estava vendendo animais, que estava ali pesando a prata, enfim, os cambistas. Porque olha o que acontecia. Você vinha de muito longe, digamos 200 quilômetros, para sacrificar. A pé lá no deserto. Então, não era interessante você levar o animal.
Então o que faz? Você levava o dinheiro. Daí quando você chegava lá no templo, você ia comprar um animal, que era mais prático. Aí você chegava, digamos, lá com o seu real. E disse assim, eu quero comprar esse cordeiro. O cara falou assim, não, aqui a gente só aceita dólar. Você tem que passar ali pelo cambista, né? E ali troca o dinheiro. Então lá na transação de câmbio ele já perdia dinheiro. 7-1. Os caras já levavam ali mais ou menos alguma coisa. Então assim, virou um comércio. Ou seja, as pessoas perderam a noção do que representava aquilo. Isso é um perigo muito grande de a gente começar a olhar os nossos exercícios espirituais, a nossa rotina, como uma coisa fria. Sabe, uma coisa assim gélida, que simplesmente é um ritual que eu tenho que cumprir para que Deus me aceite. O Senhor não ora dessa forma. Então, quando ele diz assim, Christian, que ele agora vai escrever, que na nova aliança, é um negócio interessante, que na nova aliança ele vai escrever a lei aonde? O nosso coração. No nosso coração. Quando ele escreve a lei no nosso coração, irmão, aí quer dizer que você não fica mais na rigidez da letra. Ou seja, obedecer para você já é um processo natural. É um prazer. Prazeroso. Né? É um prazer. Você obedece pelo prazer. Sim. E por que você obedece a alguém? Porque você ama a pessoa. Sim. Ou seja, qualquer obediência que nós tenhamos, que ela não venha pela razão certa, Deus não aceita. E a gente vai tocar nesse assunto aqui, na questão da lei, da obra, enfim, como se relaciona com a questão da salvação pela graça, pela fé. E a gente vai entender claramente que, na verdade, a obediência é um resultado de termos sido salvos pela graça de Deus. Só assim ele aceita a nossa obediência. Então, esse inscrever no nosso coração, no caso na nossa mente, essa lei, no meu entender, é tornar a obediência algo, digamos, natural e automático pelo fato de eu amar Jesus. Está escrito no nosso coração, né? Está escrito lá, né? Então não é uma coisa natural, né? Eu quero ler até a parte de terça aqui que diz assim, tem até grifado aqui na lição: a identificação do cristão com a morte e a ressurreição de Jesus no batismo torna-se o ponto de transição experiencial, de deixar de viver como escravos do pecado para passar a viver como escravos da justiça. Então, a gente já comentou bastante sobre isso aqui, né? Se é escravo do pecado, porque realmente o pecado escraviza. Agora, escravos da justiça é um entre aspas, porque nós, por nós mesmos, como o pastor falou, a questão dessa polaridade do legalismo, nós, por outro lado, como seres humanos, nós não conseguimos ficar equilibrados, né? Ou nós somos libertinos e falamos que a lei não... estou sob a graça, agora eu posso... O que entra na boca não contamina... Aquela coisa, aquela historinha, aquele blá, blá, blá. E também o outro lado, daquele do irmãozão de terno, do cabelinho pulado, né? Que chega na igreja com... Eu lembro antigamente com o bigodão e o pentezinho no bolso aqui. Que chegava e falava, é a lei, viva pela lei, é a lei acima das pessoas. Se você tiver de tênis sem sapato, ele te mandava embora pra casa. Nossa, não. O verdadeiro escravo da lei, né? O escravo da lei. Só que esse outro ponto, a lição até fala sobre isso, que essa pessoa, ela olhava para outra pessoa que não estava, assim, como você falou, né? Bem caracterizado como guardador da lei, vamos dizer assim. E em vez dele olhar com o olhar de Cristo, lá na lição traz a dualidade lá do profeta Jonas, né? Ele olha como superior, porque ele fala, não, eu sou guardador da lei, você não é, você é um pecador. Mas a própria palavra de Deus fala o quê? Fala que todos nós carecemos da graça, porque todos nós pecamos. Então, não tem diferença nenhuma entre... e isso eu sempre falei, cara, quando a gente passa ali naquele centro aqui de Goiânia, que tem aquele pessoal que vive a vida de rua, às vezes tem uns bares por ali que você vê a pessoa jogada e você indo pra igreja, aquilo me cortava muito o coração. E tinha gente que passa... Tinha gente, não, eu já há algum tempo na minha vida passava e olhava aquela pessoa e falava, isso aí é perdido, eu tô indo pra igreja. E hoje eu consigo, graças a Deus, ter essa visão diferente de olhar, ao mesmo olhar de repente de Cristo. Falei, poxa, o que muda dele pra mim é porque eu tenho um conhecimento a mais, vamos dizer assim. Ô, Léo, você tocou nessa questão aí do escravo, né? Isso. E eu acho que é um tema bom pra gente discutir agora. Porque pecado é um negócio assim. Complicado. Pecado é que nem droga, velho. Eu conheço muitas pessoas assim que querem deixar a miséria da droga, mas ele fala assim, eu não consigo. Há pessoas que ficam um bom tempo esperando pelo batismo porque ainda fumam.
Ô, bem. E aí eu falo assim, cara, por que você fuma? Uma coisa que vai destruir você. Ele fala assim, não sou eu. O cara não consegue. Ou seja, o cara que é escravo, olha como é que a Bíblia coloca bem essa questão. No mundo antigo, eles costumavam dizer o seguinte, essa questão de escravo. O camarada ele podia dizer assim, ó, lá em casa eu tenho uma faca, eu tenho um facão, um machado, eu tenho um cavador e eu tenho um escravo. Então, ele colocava escravo Como uma ferramenta. como uma ferramenta. Utilitário dele. Por quê? Porque o escravo não tem vontade. O escravo faz o que o Senhor manda. Quando a pessoa ela é escrava do pecado, é como se ela fosse uma pessoa controlada pelo pecado. Justamente A pessoa que é isso. controlada pelo vício, por exemplo, de fumar, de beber, do crack, enfim, qualquer outra coisa, é meio que ele ficasse, digamos, feito um zumbi. E ele faz aquilo que o seu mestre manda. Agora, olha o que a Bíblia diz. Verso 12 do capítulo 6. Diz assim, não reine, e isso é interessante essa palavra, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quando a Bíblia diz não reine, essa palavra é interessante. Reinar significa o quê? Dominar, Governar. poder sobre. Reinar é isso. A Bíblia fala assim, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então uma coisa é fato, todo mundo é pecador. Só que tem uma parte interessante lá em 1 João que fala o seguinte, ó, o justo não vive na prática do pecado. Então tem duas definições para pecado. Primeiro, todos pecaram. Segundo, você não vive na prática do pecado. O que isso quer dizer? É que pecado na nossa vida precisa ser um acidente, não um planejamento. Quando o pecado passa a ser um planejamento, isso quer dizer que você é escravo dele. Isso. Quando ele passa a ser uma rotina de fazer hoje, fazer amanhã, fazer de tarde, fazer de noite, aí virou uma rotina. A Bíblia fala que o pecado ele não pode reinar, ou seja, você não pode ser governado pelas suas paixões. E é justamente essa a segunda interpretação do texto. Porque se nós interpretarmos ele de maneira correta, vamos aqui, ó, verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. É isso aí. É ponto. Graças a Deus, né, e o Espírito Santo que nos modifica, né, o relacionamento nosso com Deus, ao estarmos ligados à videira, a gente vem repetindo sempre isso. As nossas atitudes naturais, elas começam a dar lugar a atitudes aos frutos do Espírito. É isso aí. Esse é o então, ponto. como é que a gente entende a expressão que a gente não está debaixo da lei e sim da graça? A primeira parte do verso que você leu já explica. Justamente. A questão aqui é como que você se relaciona com o pecado, antes da conversão e depois dele. O que a Bíblia está querendo dizer? Que antes da conversão você é um escravo. Você faz o que o mestre manda. Depois, você é livre. Você agora tem a graça. E aí agora as pessoas acham o seguinte, que a graça é a liberdade para fazer coisa errada. E não é. A graça é o poder que Deus lhe dá para você vencer o Pra pecado. você tomar decisões. Exatamente. É isso aí. Então, quer dizer, então podemos dizer assim que a lei, né, ela te aprisiona, assim, entre aspas, né? Você pode se tornar um escravo da lei, Sim. como o irmãozinho que o Leandro citou. E a graça, ela é a liberdade do pecado, para você isso ser aí. liberto É isso. do pecado. Então é mais- E não liberto para fazer qualquer coisa. Então, o que acontece, Paulo? Quando a gente busca a lei como forma de se justificar diante de Deus, você é um escravo dela. Exatamente. Aí Foi o que você é um escravo aconteceu, dela. foi o erro do povo judeu, né? E o que esse texto quer dizer Ritual. é exatamente Lei isso. ritual, Estar sob a lei, estar debaixo da lei, é você querer se justificar por aquilo que você faz. E nós já falamos aqui que em momento algum na Bíblia uma pessoa é salva pelo que faz. O que ele faz é consequência de ele ter conhecido a Cristo, que é aquele esquema do cara fazer automático, porque a lei está onde? Porque a lei está no coração. Então funciona dessa forma. Agora, o que é interessante? Olha o versículo 16. Ó, aqui é a questão de quem manda. Ele fala assim, ó, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Isso quer dizer o seguinte, você não tem alternativa. Você vai ser um servo. Você vai ser um empregado. Você vai ser um mandado. Essa é que é a verdade. Porque de um ou de outro. de um ou de outro. E olha como termina, Léo. Ele fala assim, ó, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A pergunta é, Paulo, quem que a gente vai querer servir? Se é o pecado Escolher hoje a quem servir. ou se é o Senhor? Exatamente. Então, Senhor, né? é o Senhor. Vamos pro Então, Senhor, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor, Assim, o é isso Josué. aí. Então a questão é
quem servir. Servo você é. Agora você é servo do pecado ou você é servo de Deus? E a gente vai continuar aqui, você vai ver que isso tem desdobramentos, né? Lá na frente. Interessante isso aí. Tipo assim, a gente já até discutiu essa analogia outro dia. Uhum. Vamos supor, alguém salva a sua vida, né? Sim. E aí, como retribuição por a pessoa ter salvado a sua vida, mesmo que essa pessoa não peça que você se torne um servo dela, né? Você vira e fala assim, não, eu quero te servir, porque você Cara, foi num isso ponto de Aquele inflexão, sentimento de né? dívida, né? É. Você fica, tô em dívida com essa pessoa. É Só isso que aí. a questão é a seguinte, a pessoa salva a nossa vida, se entrega em favor dos nossos pecados. Tipo, se a gente fosse analisar a partir de uma analogia assim mais, vamos dizer assim, mais moderna do filho pródigo. Quer dizer, você não tem onde ficar. Sem você merecer, a pessoa vai lá e... Tipo assim, sem você merecer, a pessoa vai lá e... Ela deixa você ficar na casa dela, por exemplo. O que você vai fazer? Você não vai nem beber água, que é pra não sujar o copo, não é verdade? Você não vai deixar a louça na pia, por exemplo, né? Se a pessoa faz algo por você que você realmente não merece de forma alguma. Agora, essa pessoa que deu vamos dizer assim, a experiência máxima do sacrifício, né, por nós, do amor, eu lembrei insiste em deixar a louça na pia. Eu me lembrei da história, Cris. pior, né? Conta-se que, certa vez, num leilão de escravos, tinha lá um escravo para ser leiloado, ser vendido, né? Só que qual que era o problema? Que ele ficava lá enfusado e ninguém queria comprar ele. Porque ele ficava repetindo toda hora, eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar. Então, o cara que chegava para comprar, não, o cara tá dizendo que não vai trabalhar. Até que chegou um cara lá e falou o seguinte, quanto que é? O cara falou, é tanto. Só que é o seguinte, ele fala que não vai trabalhar, não. Se o senhor quiser levar assim mesmo, é por sua conta e risco. E ele falou, não, eu vou comprar. E comprou e pagou. Aí o escravo subiu na carroça, eles estão andando para a fazenda, e na estrada o escravo falando, o senhor jogou seu dinheiro fora. Eu não trabalho, não. Eu não vou trabalhar. Ele disse que o patrão não falou nada para ele. Aí quando chegou na fazenda, cara, disse que tinha uma casinha linda, sabe? Pintadinha, bonitinha, toda mobiliada. E o fazendeiro pegou a chave e falou assim, pega aqui a chave. Entra naquela casa. Ele entrou, olhou, e que é isso aqui? Ele falou assim, isso é para você. Eu não te comprei para trabalhar, eu te comprei para ser livre. A partir de hoje você é um homem livre. Aí conta que ele ficou tão emocionado e tão tocado pelo ato assim do patrão que ele falou assim, chefe, olha, eu falei para o senhor que eu não iria trabalhar. Mas eu quero te dizer que a partir de agora eu vou te servir todos os dias da minha vida. O que gerou nele esse sentimento? Aquilo que você falou. Tipo, o que você fez por mim. Ou seja, se a história da cruz, Léo, não tocar nosso coração para nos levar a mudar, a ser uma outra pessoa, nada mais vai mudar. É verdade. Você falou, Cristian, da questão do filho pródigo. Eu gosto muito daquela história. Quando ele está lá alimentando os porcos, o que fez ele sair daquela situação, tomar uma decisão e dizer, levantar-me-ei e irei ter com quem? Meu pai. Com meu pai. Foi o pai A dele. coisa aqui tá feia pra mim, eu preciso, né? Foi o pai dele, Léo, que gerou nele o desejo de ir. Sabe? Então, assim, ele não fala assim, eu vou voltar para a cidade, eu vou voltar para casa. Ele fala assim, eu vou voltar para quem? Para o meu pai. Então, assim, isso fala que religião é relacionamento com Deus. E quando você tem esse relacionamento com Deus e quando as suas ações elas são fruto desse relacionamento, aí Deus aceita, irmão. Então, é muito bonito isso. Saber que o amor do pai inspira no filho lealdade. Ou seja, o filho pródigo entendeu uma coisa, que ele era muito feliz em casa e ele não sabia. E que a liberdade que ele foi buscar lá fora, na verdade, lá fora é prisão, velho. É. Ou seja, você jovem que está vendo esse pode crer, talvez você se sinta assim, tolhido, tipo assim, eu queria estar na balada, eu queria estar lá fora. Vai lá e você vai perceber uma coisa. Lá é uma prisão. Lá você fica aprisionado. Aqui você tem a liberdade. É verdade. Lá você não tem essa opção de escolher. E isso é muito evidente. A gente fazia um trabalho numa clínica de dependentes químicos aqui em Goiânia. E quantos jovens lá como nós víamos eles lá dentro, longe da família, longe dos pais, às vezes família mesmo dele, né? Que minha filha, olha, cara, eu tô 3 meses aqui sem ver minha filha. E você vê realmente a pessoa naquele dilema,
que ele se vê impotente, ele tenta, ele quer com todas as forças largar, sair daquela prisão, tanto a física no momento, quanto a prisão de vida dele, do vício. Sim. E é muito difícil ele realmente sair disso. Fica então, preso. quando o jovem tá lá na igreja, né, que ele pode abrir a porta da igreja e passear lá, né? Ali ele tem a oportunidade de escolha. Mas e quando ele tá lá numa dessa aí, numa cilada dessa? Porque tem muitos colegas meus que cresceram na igreja que entraram numa cilada dessa. Tão e depois preso, né? ele não conseguiu mais sair. Né? Esse é um problema. Esse é o problema. Agora, uma coisa interessante aqui, a gente analisando, Paulo, a questão do antes e depois, né? Antes e depois da conversão. E todos nós passamos por esse estágio, né? No momento que você estava lá no mundão, curtindo e tal, no momento que você falou assim, ó, cara, sabe de uma coisa, vou mudar de vida. E você conhece a Deus e passa agora para a nova fase. Vamos atentar para o versículo 19. Olha que interessante. Ele fala assim, ó. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Perceba, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, tipo assim, ele está dizendo assim, olha, quando você era pecador com força, né? Agora... tipo assim, agora que você está na nova vida, você tem que fazer o quê? Servir a Deus com força também. Servir a Deus com força. Então, se você ofereceu todos os seus dons, seus talentos, tal, talvez você cantou lá no mundo, enfim, fez muita coisa lá por coisa ruim. Agora que você não... Por que você não usa agora os seus talentos, seus dons para fazer as coisas para Deus? E aqui vem aquela questão do Irmãos à Obra, né, o Cristo, que a gente estava falando. Agora é a oportunidade de servir com dons, talentos, porque Deus deu para cada um de nós uma coisa para fazer que a gente sabe fazer bem. Isso. E agora é hora de a gente usar tudo aquilo que a gente fazia lá para o mundo, fazer agora para o Senhor. Eu queria abrir um pequeno parênteses, assim. Teve uma coisa que o senhor falou aí que me tocou bastante, que assim, a questão, quando a pessoa está prestes a se converter, às vezes tem algumas coisas que amarram ela, né? Sim. Que impede de que ela verdadeiramente se entregue, assim. E tem muita gente que, inclusive, vamos dizer assim, faz o inverso disso, quer dizer, que se apropria disso para falar o seguinte, olha, você não pode participar da igreja assim, enquanto você não abandonar isso que você está fazendo. Existe uma linha tênue entre isso, porque assim, vamos supor, uma pessoa, igual, eu tenho um aluno que lhe falta um membro, né? Ele perdeu um braço. Ele tem vergonha da sua condição. Então ele se sente constrangido, humilhado, ele se sente feio, e isso impede ele de fazer algumas coisas. Então, por exemplo, ele não quer ir nas festas da escola, ele não quer ir na igreja, não quer participar das coisas, vamos supor assim. Por quê? A doença dele, a limitação, a deficiência dele, o problema físico que ele tem, é visível. Tipo assim, o cara, você bate o olho e você fala, essa pessoa tem problema. Agora, não quer dizer que o paralelo que eu estou querendo fazer é o seguinte, existem alguns problemas, algumas condições, por exemplo, o cara que tem um problema no pulmão, ou que ele tem um problema em algum órgão interno, às vezes é mais prejudicial do que o cara que falta o braço, mas ele não tem vergonha de ir no lugar, né? O cara que tem o Covid, que não deveria ir pra reunião da galera, o outro menino lá não tem nada a ver, podia ir, não atrapalha ninguém. Aí o que acontece? Essa pessoa, eu tô dando um exemplo real, bicho. Essa pessoa que tem uma condição que, vamos dizer assim, só os professores sabem, os colegas não sabem, porque essa condição dessa pessoa é interna. No caso dessa específica que eu tô falando, é mental, mas poderia ser um órgão qualquer, alguma coisa. Então, essa pessoa se sente no direito de excluir a que tá faltando um braço. Por quê? Porque o problema da que tá faltando um braço é assim, é visível. É aparente. O problema dela é interno. Porque assim, eu acredito que todo mundo tem suas fraquezas. Tipo assim, o que é um ponto muito fraco pra mim, não é o mesmo ponto fraco do Leandro, por exemplo. Mas tudo é pecado. Tudo é pecado. Sim, tudo é pecado. Só que aí, tipo assim, eu percebo muito isso dentro da igreja, que muitas vezes o seu pecado, por ele ser um pecado omitido, aparente, escondido e não aparente, faz com que esse cara fique julgando os outros, e sabe, implicando com as pessoas Christian, e tal. Quando alguém julga, olha o que acontece. Quando eu julgo o Paulo, por exemplo, eu estou acusando ele só de pecar diferente de mim.
É. Exatamente. Mas para Deus tudo é pecado. Tudo é pecado. O Leandro- Existe E pecadinho, você pecadão. acabou de acumular mais um pecado, você não tem direito de julgar. Pois é. Porque Cara. aqui a lição fala lá no comentário sobre a questão do orgulho. Seu coração tá cheio de orgulho, ele é o pecado que culmina, lidera todos os outros, digamos assim. E se você olha para alguém e se acha na condição melhor do que ela perante Deus, é o quê? Qual que é o seu pecado? Orgulho. Se você pega o couro dela e estende na parede, porque esse aqui, não sei o que e tal. Cara, se olhar a sua condição, basicamente é a mesma. Porque, cara, a lição fala sobre isso. Jonas, quem lembra da história de Jonas? Quem não conhece a história de Jonas é o seguinte: Deus falou para um profeta chamado Jonas ir para uma cidade chamada Nínive, que o pessoal lá tava muito danado, pecador e mal. E falou: Jonas, vai lá, prega pro pessoal lá e fala pra eles que se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. Jonas Observa sangue nos que olhos. aí, mesmo aí existe graça, né? Isso, Sim, sim. a graça de Deus. E Jonas foi com sangue no olho. Olha o pensamento de Jonas. Eu vou pregar, mas esse povo é ruim. Esse povo é ruim. Eu vou falar pra eles, eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Eu vou porque Deus mandou. Primeiro, o que acontece? Ele ficou com medo, né? Não, eu vou lá, o povo vai me matar, ninguém vai ouvir nada, e tentou fugir e tal. De repente ele foi. Todo aquele rolê e tal, e Deus, né, o peixe vem, engole Jonas lá e tal. Beleza, a gente pensa, não, agora Jonas está arrependido, vai lá, coração aberto, pregar pro povo. Não, ele vai com esse pensamento, sangue nos olhos. Aí, Vou lá pregar e Deus vai descer um raio, a maior vai matar decepção todo de mundo. Jonas. Cara, você é um pregador, pastor, é uma coisa que eu não entendo. Pastor, ele faz muito apelo. Quando você faz um apelo para aquela pessoa e ela se converte, é bom ou não é? Pô, a maior alegria do pregador. E por que Jonas, ele fez a pregação dele e ele não queria que o povo se convertesse, Cara, cara? o problema de Jonas é que os ninivitas eram inimigos de Israel e era um povo muito, muito, muito mau. Então, o que Jonas queria? Jonas queria Que destruísse, né? queria a carcaça deles mesmo. Não é basicamente isso que acontece com nós na E igreja? ele falou o seguinte, ó, por que eu não queria vir? Por que você me mandou vir pra aqui e eu fui pra outro lugar? Porque eu sabia que o senhor era bom demais e o senhor ia acabar perdoando essa raça ruim. Olha aí. Ou seja, ele tava brigado com Deus porque Deus é bom. Então Aí imagina. Deus tem que explicar pra ele, né? Calma, Criar pera todo o lá. conceito, a paciência de Deus, a graça de Deus para com Jonas, explicando pra ele que Deus quer salvar todos. Cara, isso é muito... Cara, ô Léo, e tem uma coisa naquela história ali que chama muita atenção, e eu acho que para nós que somos adventistas, a gente precisa ficar atento, assim. A gente, às vezes, tende a mais valorizar as coisas do que as pessoas. É fato. Porque, assim, a gente, às vezes, olha essa questão da igreja em si, da liturgia, se não tiver tudo certinho, Se a gente não acaba agrada a Deus, criticando e tal. certo, ok. No esquema de Jonas lá, o que aconteceu? Deus fez nascer uma planta, e aí a planta cresceu rapidão assim e fazia sombra, né? Então ele ficava debaixo assim, o sol vinha e ele falou: nossa, mas aqui tá bom. Ele ficou feliz da vida e tal. Só que no outro dia veio uma lagarta, comeu a planta. Quando o sol nasceu, que bateu na testa dele, ele falou: mas que miséria! O Jonas era brabo, né? E aí ele ficou assim, ele ficou chateado pelo quê? Porque a planta morreu. Aí Deus falou assim: Jonas, é engraçado, Tá né? chateado com a planta. Você tem aqui uma cidade com 120 mil pessoas. Um povo que não sabe nem divisar a mão direita da esquerda. E você não tá nem aí para eles. Agora, por causa da planta, você tá preocupado. Ficou bravo. A gente às vezes se preocupa com tantas outras coisas e se esquece do mais importante. E tem também aquela questão assim, às vezes a pessoa não é que ela quer, não é que ela se acha mais justa do que a outra perante Deus, mas ela sabe, Ela tem acha consciência que- da condição dela, mas ela quer manter uma certa aparência. É, justamente esse é o ponto que a gente tá falando. E, cara, eu acho que isso já aconteceu com quase todos na igreja. Eu já fui expulso dentro da igreja. Porque é justamente o dia que você tá com o coração quebrantado, que você tá mais vulnerável, cara, e você chega lá precisando de uma ajuda, em vez de uma ajuda você toma uma lapada. E não a lapada santa de alguém chegar e conversar com você, não, é de escorraçar lá de dentro mesmo. Paulada mesmo. É, aí, cara, aí eu fico pensando nas pessoas que todos os dias isso acontece no nosso meio. Que a pessoa cara, nossa, tem tanta história. Por exemplo, questão de roupa. Tudo bem, existe sim um consenso geral, mas a gente vem falando aqui que a mudança vem de dentro, é o Espírito Santo que faz a mudança. Deus não chamou ninguém para ser fiscal da receita de Deus, ou fiscal do padrão de Deus. Ó, você quer o padrão dress code, né, que chama, é o dress code de Deus, tá aqui na porta.
E aí tá aqui escrito na Bíblia. Quem não tiver no dress code não entra nessa festa aqui que chama igreja. Cara, ó, vou falar uma coisa pra você, irmão. Se você vê o outro irmão em pecado, em condição difícil, não faça que nem Jonas. Ou não faça igual nós estamos falando aqui de querer apedrejar e tal, julgar. Ora pro irmão, ora com ele, conversa com ele. Procura, de repente ele tá passando por um momento de baixa na vida. Só que assim, no caso de Jonas, ele achava literalmente que ele era melhor do que esse povo aí. Aham. Então, Ele falava mas não é o seguinte, justamente esse é o ponto que acontece com nós hoje? Só que aí, tipo assim, eu tô querendo voltar pra uma coisa que é mais ou menos a seguinte. Às vezes a pessoa ela tem consciência de que ela tá na lama, que ela tá suja, que ela não é melhor do que ninguém. E mesmo assim ela... Eu acho que existe Não, mas se ela tiver essa consciência, ela não vai querer espizinhar o outro. Ah, eu acho que não. Você Cara, acha? eu Hoje- acho que existe as pessoas que, assim, que têm a Mesmo consciência na de que tão no na negócio, lama... pra manter uma certa aparência, porque, tipo assim, eu sei dos meus problemas, mas só mas eu é o sei. problema oculto. Hoje é esse aí. uma crítica Só assim, no mundo eu sei. evangélico o seguinte... Eu não acho que eu sou bonzão, assim. Entendi. Eu sei que eu sou problemático, mas só eu sei. Aquelas pessoas, às vezes, que olham assim, a igreja com um tom crítico, de preconceito, geralmente eles falam assim, ó, tá vendo ali fulano? Ali fez isso, fez aquilo, matou, roubou e tal. Agora Diz que é crente. Tem Então, outro assim, lado para da essas moeda. pessoas, eles não entendem essa questão da graça. Tipo assim, depois de tudo que você fez, agora você quer dizer que você é crente? Tipo assim- tem a coragem de ser crente, né? O povo ainda fala. E agora ainda tem coragem. Ela tá com a Quando não Bíblia presta debaixo pra do mais braço. nada, diz que Cara, então, dá um bom esse- crente. Tem esse ditado, que quando não presta pra mais nada, dá um bom crente. Falaram isso pra mim. Eu falei, rapaz, glória a Deus, né? Pois é, eu acho que Graças a esse tipo Deus. de situação, eu acho que tem que mais você exaltar a Deus pelo É fato claro. de ele ter mudado um pecador tão difícil, tão Sim, empedernido, sim. né? E assim, a gente precisa avaliar da seguinte maneira, olha, a gente não pode julgar as pessoas no sentido de tipo, de quantidade de pecado. Quem peca mais, quem peca menos. Amigo, todo mundo está contaminado com esse vírus. E a vacina é o sangue de Jesus Cristo. E se não for pela graça, pela misericórdia de Deus, ninguém é salvo. Não tem pastor, não tem zelador, não tem ninguém. Ou seja, a graça que o cara que está lá nas drogas precisa para salvar, quem está lá na igreja também precisa. É verdade. Então a Cara, gente precisa e colocar isso no E é um pé de malabarismo igualdade. realmente muito grande, porque assim, eu já contei aqui algumas vezes que eu tô relendo o livro Patriarcas e Profetas, né? E o que você vê o tempo todo, é um livro excelente, inclusive indico para quem Sim. está ouvindo o podcast aí. O que você vê o tempo todo é o seguinte, que mesmo no Antigo Testamento, a graça era o fator A graça fundamental. sempre foi, né, cara? E assim, A essas história da pessoas- redenção, você vê lá nos primeiros capítulos dele, antes de Deus criar o homem, a graça já existia. Deus já fez, Deus já tinha um plano de redenção e salvação. E, assim, só porque assim, Vai as lá. pessoas falam o seguinte, porque Antigo Testamento é lei, não tem graça nenhuma. Ou seja, se você pecou, Deus vai abrir um buraco na terra que vai te engolir. E o Antigo Testamento era desse jeito. E esse lance aí da graça, o Cristian que você falou, Léo tocou, me lembrou de um texto que a lição colocou, 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Olha que texto interessante, cara. Tá com a Bíblia aí, galera? Abre aí, ó, 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Ele fala assim, ó. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. É Paulo falando para Timóteo. Ele diz, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí quando ele fala desse Deus, ele fala assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de quê? Dos tempos eternos. Antes dos tempos Antes do eternos. tempo Tá aí. eterno. Então, assim, Acabou. às vezes você quer colocar a graça até no Antigo Testamento. Cara, aqui está dizendo que antes dos tempos eternos a graça já existia. Já existia. Ou A seja, graça é Deus, né? Deus... Deus, amor, reflete Quando caráter você de lê a Deus. história da redenção, o contrato ali, o pacto firmado ali na divindade, foi que se o homem pecasse, o filho viria e morreria pela raça caída para resgatá-los. Então, assim, é por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Eu fiz um raciocínio no último episódio, eu queria retomar ele aqui, porque é mais ou menos o seguinte, vamos supor, eu estava discutindo com alguém e tal, Deus, ele conhece o futuro, né? Porque ele tá... De novo, esse seu debate filosófico. Não. Vai lá, vai Mas lá. isso aqui é simples, tipo assim, Deus conhece o futuro, né? Porque Aham. ele tá...
Uns vão dizer que ele é atemporal, outros vão dizer que ele emana tempo. Existe essa discussão aí dentro da teologia adventista. Mas enfim, Deus conhece o futuro. Quando ele foi criar a graça, vamos imaginar o tempo assim como uma linha que vai de um lugar, né, para outro. Uhum. Se Deus criou a graça aqui, nesse ponto específico, mas ele conhece o futuro, então aqui, um pouco antes, ele já sabia que ela existia aqui. Aqui, ele já sabia também, e assim eternamente, quer dizer, a graça sempre existiu. Sim. E lendo o livro Patriarcas e Profetas, assim, só para dar alguns exemplos que chamam atenção. Por exemplo, quando Moisés saiu do Egito, não foi só o povo de Israel que foi com eles. Foram um monte de egípcios juntos. Quando Deus, lá esse evento que o pessoal gosta de falar, assim, né, que Deus abre a terra para te engolir no Antigo Testamento se você pecasse contra a lei, você era apedrejado e tal, que é o exemplo de Coré, né, a rebelião de Coré. Tipo assim, existiu ali uma oportunidade de arrependimento, que ele não seguiu. Mesmo quando o povo de Israel foi invadir a cidade de Jericó, uma pessoa ali, esqueci o nome da mulher, como é que é? Raabe. Uma pessoa ali foi poupada. Uhum. Ou seja, o que essa pessoa tem de diferente, assim, será? Será que não existia graça para esse pessoal de Jericó? Será que a graça também... Isso é um outro aspecto interessante. Será que essa graça era só para o povo de Israel? Nós vamos estudar esse tema por muito tempo. Pelo menos 1000 anos quando nós chegarmos no céu. Porque essa sua pergunta, eu me imaginei agora, em nome de Jesus, nós olhando os livros agora daquilo que fala que nós vamos, né, acompanhar os julgamentos de Deus no céu durante os 1000 anos, acompanhando os livros e a mesma pergunta. Será que esse pessoal... não entendeu a graça de Deus? Por que eles não entenderam a graça de Deus? Será que a graça de Deus não alcançou eles? E na verdade alcançou todos. Alcançou todos. A resposta já E por que eles não estão aqui? Né? Mas por quê? Porque eles não quiseram entrar na arca. É isso, quer dizer, Lembra lá do Noé? A graça existiu. Claro. Não tem como você discutir. Olha o que está escrito. Só um pouquinho, Paulo. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 15 e o versículo 16. Quando Deus fala para Abraão que um dia ele voltaria para aquela terra. Ele fala assim, ó, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Essa expressão quer dizer o seguinte, olha, ainda dá tempo de eles se arrependerem. O tempo da graça, a graça ainda está disponível para eles. Sim. Ou seja, 4 gerações. Ele falou assim, ó, na 4ª geração você volta para cá. Por quê? Porque ainda eles têm tempo de se arrepender. Eles não aproveitaram o tempo que eles tiveram. Então a graça de Deus ela sempre foi facultada para todos. E assim, quando Deus colocou Israel na Palestina, ele tinha um alvo. O alvo era que as pessoas pudessem ver aquele povo e querer ser igual. Você pode estudar Israel. A eleição de Israel não é uma eleição porque eles eram os melhores. E a gente precisa entender a eleição como missão. Quando Deus escolhe alguém, ele o escolhe para cumprir uma missão. Então, Israel foi escolhido não para ser salvo, mas que para salvar. Por meio dele, Isso. as outras viessem a ser salvos. Então, o objetivo de Deus era assim, ó, vocês são uma nação de sacerdotes. A gente viu isso na lição. Isso. Uma nação de sacerdotes quer dizer o seguinte, vocês serão mediadores. As pessoas me conhecerão por meio de vocês. Esse era o plano de Deus. Infelizmente, Israel fracassou. E agora, como disse 1 Pedro 2,9, nós somos essa raça eleita, essa nação Geração santa. santa, é. E aí, olha como é que é da mesma forma do Antigo Testamento. Falou assim, ó, vocês vão proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. Então, essa missão agora Essa é a nossa responsabilidade, né? Como é que a irmã White fala? A santa... Como é que é? A maravilhosa santa... Uma coisa assim. Maravilhosa responsabilidade. É uma coisa desse. Por aí, nesse naipe aí. É tipo assim, é um sagrado depósito. A Bíblia fala, a senhora White usa muito essa expressão, um sagrado depósito. Tipo assim, depósito é uma coisa que, por exemplo, se você é o banco, né, você guarda uma coisa que não é sua. É isso. O dia que o dono quiser, ele vai lá, passa a senha e arranca. Então, assim, a gente precisa entender que hoje nós temos esse privilégio também, como a nação de Israel teve, de sermos esses proclamadores das virtudes do Senhor. Não porque a gente é melhor que os outros, de forma isso aí. alguma. Tem muito irmão que pensa do isso, mesmo cara. jeito se repete. Agora, uma coisa interessante, Léo, que eu queria chamar a atenção aqui para o finalzinho aqui já de Romanos 6,
uma coisa bastante interessante, que eu dei uma pesquisada hoje, e olha o que vem no finalzinho aí, quando a gente se aproxima do versículo 21. Aqui está falando do tempo do pecado. E aqui a gente tem algumas considerações. Ele fala assim, ó, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. A gente falou aqui de escravidão, né? Ser escravo do pecado ou ser servo de Deus. E uma coisa que você precisa entender, todo mundo que trabalha, todo mundo que é servo, tem um pagamento. Isso. Ou seja, se você trabalha para alguém, ou no fim da semana, no fim do mês, você vai receber o pagamento. Então a gente precisa entender o quê? Se você trabalha para Deus, você vai ter um pagamento. Se você também é servo do pecado, vai ter pagamento. Tudo tem pagamento. E vamos ver que pagamento é esse. É versículo 23. Ele fala assim, ó. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, assim, qual é o salário que o pecado paga? Morte. Agora vamos ver o que Deus paga? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. É a vida eterna em Cristo Jesus, Nosso Senhor. nosso Senhor. Isso é bem interessante. Maravilhoso, né? Ou seja, se você às vezes está na dúvida quem paga melhor, quem é o melhor patrão, aqui está falando do salário que cada um paga. Isso é muito interessante. E o verso anterior, Léo, ele também chama muita atenção. A gente só dá uma moral para o 23, mas olha o 22. Quando ele fala de um processo em que a gente passou de escravo do pecado agora para servo de Cristo. Ele fala assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em quê? Servos de Deus. Servos de Deus. Antes era servo de quê? Do pecado. Do pecado. Ele diz assim, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então o que Paulo está falando aqui, a gente precisa entender. Ele está dizendo o seguinte, filho, na sua caminhada, na sua jornada de edificação para a salvação, você passa de escravo para livre. E o preço já foi pago, né? Já foi comprado. Sim. É como se fosse o escravo lá vendido. Da pior das hipóteses. Vamos supor que tivesse um escravo sendo vendido para ir morrer. Estava lá no corredor da morte e alguém comprava para finalizar o pobre. E o que não pode acontecer, Léo? É ele dizer o seguinte, é o que ele fala aqui no versículo 3. Ele fala assim, não, o 4, ele fala assim, fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, nós não podemos continuar vivendo no pecado se para ele nós morremos. Isso tem que ficar muito claro, ou seja... E é uma coisa que não tem, é algo que não tem como nós continuarmos vivendo no pecado se nós realmente morremos para ele. Se nós fomos batizados e aceitamos sentido. Cristo, a luz não mistura-se com as trevas. Não faz sentido mais você viver no tempo da escravidão. Ou seja, quem gosta de game tem muitos negócios de passar de fase, né? Cara, você passou de fase. Ou seja, chega de sofrer. É isso. Entendeu? Chega de ser escravo. Agora você é livre. E agora, essa liberdade não é uma liberdade para fazer tudo o que você quer. Não é libertinagem, né? Aí vira libertinagem. Não. Você é livre para obedecer a Deus. Você é livre para servir a Deus. Você é livre para poder receber de Deus o salário que Ele paga para os seus servos. A palavra diz que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente precisa encarar essa lição dentro deste contexto. Ou seja, como eu vivia antes de conhecer a Cristo. E como eu estou vivendo agora. E assim, pegando aqui um gancho da vida conjugal, por que muitos casais se separam? E eu, como pastor, eu visito muitos casais e tem uns que não tem jeito mesmo. Mas o que muitas mulheres reclamam? Especialmente as mulheres. Assim, pastor, ele é casado, mas se comporta como solteiro. Então, assim, achei que fosse não lavar a louça. Não é nem não lavar a louça. Pois é, mas quando o cara é casado, ele se comporta como solteiro. Porque é o seguinte, quando tu é solteiro, Paulo, você faz o que você quer, né? Você chega a hora que quer em casa, você compra o que quer, você não dá satisfação para ninguém.
Eu costumo dizer que quando você casa, Christian, aproveitar que a Patrícia saiu, você precisa entender uma coisa. Até para botar o lixo lá fora, você tem que avisar. Ó, tô indo ali, amor. Então vai. Tudo você dá uma satisfação. Você não compra mais tudo que você quer, você não chega a hora que você quer, você não manda na sua vida, é verdade. Porque agora tem alguém que manda. É a mulher, no bom sentido, não é que manda, mas tipo... Você não pode comprar aquelas peças de Chevette É por isso que eu tô montando agora. Tá montando agora pra já... Você não pode comprar aquelas peças de computador que você quer. Essa prestação de contas, ela é importante para que o casamento sobreviva. Porque se o casado vive como solteiro, amigo, pode ter certeza que vai dar problema. Agora, na vida espiritual, do mesmo jeito. Quando você casa com Cristo, você passa a ter compromisso com Ele. E o pecado, ele entra na relação com Cristo no mesmo esquema de um triângulo amoroso. Ou seja, se tem uma mulher na parada entre você e sua namorada, entre você e sua esposa, irmão, é confusão. Se tem um outro cara, misericórdia. Não dá mais. Não tem esse negócio mais de olhar para mais ninguém. Sabe? Eu defendo que celular, senha, acho que assim, a minha mulher tem total acesso a e-mail, ao WhatsApp. Tem um negócio de contatinho, né? Não, é o crente isso. Com contatinho, esse aí tá perdido. Você tem lealdade agora para uma mulher, se a mulher você tem uma lealdade para um homem, acabou, irmão. Não tem mais. Então, assim, amigo, você tá na nova vida, se você tá com Cristo, não tem mais que estar olhando lá para trás. Não tem como viver na graça se você ainda está pensando lá no Egito ainda. Isso aí é trair Jesus. E não bate com a ideia de uma pessoa que passou pelo processo da conversão. Qual que é aquele versículo que o senhor falou? Se você era pecador, você era com força, né? Sim, tipo é o assim, verso. Se você verso era 19. solteiro com força mesmo e o pau torava, agora você tem que ser casado. Você tem que ser um casado. Claro. Casado e casado com força, né? Tipo assim, viva plenamente a sua relação com o Senhor. Porque fala assim, porque eu digo assim, ó, vale a pena. Pagamento é bom, Léo. É verdade. Pagamento é bom. Não é aquela piscina de água fria, não, né? Então, e o que é melhor? Alguém disse o seguinte... Nesse caso, não. O pagamento é bom e a aposentadoria, velho, é lá no céu. Melhor ainda. É melhor E ainda. não é que nem a aposentadoria no INSS, não. Não. Aposentadoria Trabalha ganhando 10 salários mínimos quando aposenta é com um só, né? Assim, E quando aqui você aposenta, trabalha né? Porque pra agora é mais fácil você ir pro céu e aposentar lá. Aposentadoria sem dor, sem reumatismo, sem... Nossa, é muito bom, né? Então, essa é a consequência. E Deus convida a gente, né? Pra se achegar, né? Ao trono da graça, né? É isso mesmo. Não tem barreira mais, pô. É uma coisa que a gente é livre, né? Não tem mais véu, não tem mais impedimento. Você pode chegar livremente diante do seu Deus e falar com Ele, né? Isso é graça. É isso. E eu quero começar já as considerações finais. Segundo parágrafo da lição de sexta, que diz assim: os que confiam totalmente na justiça de Cristo, olhando para Ele com fé viva, conhecem o Espírito de Cristo e são conhecidos por Cristo. A fé simples capacita o cristão a realmente considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. É fantástico. Eu acho que eu não preciso comentar mais nada. Realmente nós, por nós mesmos, não temos fruto a oferecer. A gente já falou muito isso. E somente aproveitando-se da graça de Cristo, abrindo o coração para o trabalho do Espírito Santo, é que nós podemos produzir algum fruto, né, que não seja só podridão por nós mesmos. E realmente seremos livres nesse contexto. E a felicidade, a chave, todo mundo fala em busca da felicidade, a chave da felicidade está aí. Servir a Deus. Servir a Deus. Isso aí. Cara, minhas considerações finais são as seguintes. A graça, ela é um dom gratuito, né? Você não tem o que você fazer para receber, né? É uma dádiva, literalmente. Você recebe sem merecer. E é justamente porque você recebe sem merecer que você não pode ter mais a mesma vida. Não porque você é obrigado a estar servindo, mas porque Deus quer que você tenha uma escolha pessoal, né, do fundo do seu coração, para que você escolha servir Ele conscientemente. Sim. Tipo assim, eu gosto muito desse exemplo. Liberdade não é você fazer o que você quiser, a hora que você quer. Porque, veja, um leão na selva, por exemplo, ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Se deu
fome, tem recurso, ele come. Se deu sede, tem recurso, ele bebe. Se ele quer reproduzir, ele reproduz. Tipo assim, o que nos diferencia dos outros animais é fundamentalmente a liberdade, diria Celso Furtado, né? E que liberdade é essa? É a nossa capacidade de, por mais que todo o meu ser, por mais que todo o meu instinto queira fazer algo, eu tenho algo aqui na minha mente, o meu intelecto, a minha fé, a minha força de vontade, que me faz ignorar esse problema. Então, se eu tenho diabetes, por exemplo, e passo na porta de uma padaria e lá tem um sonho, não posso comê-lo. Ele tá incutido, 3 vezes que ele fala desse sonho. Tá com vontade de comer o sonho. É um Cara, sonho, viu? a boca saliva... É um sonho que ele quer realizar. A boca saliva, você põe a mão no bolso, você anda até na outra esquina pensando assim, será que eu volto? Será que eu volto? Será que eu volto? Mas você não pode voltar. Não porque é um capricho de Deus. Deus não quer que você seja feliz. Não é por isso. Pelo contrário, ele sabe que você só vai ser feliz se você tiver que se organizar funcionando bem. E como você não pode comer o sonho, você não deve. Então a liberdade é justamente isso. Porque tem muita gente que pensa o seguinte, a minha liberdade é, eu quero ir comer esse sonho, eu vou lá e como o negócio. Liberdade é a opção de você dizer não, né? Exatamente. É isso aí. É isso, essas são minhas considerações. Bom, eu queria ler aqui uma passagem do livro da Ellen White, que fala assim, a graça divina é o grande elemento do poder salvador. Sem ela, todos os esforços humanos não têm valor nenhum. Então, assim, a graça, Deus, quando a gente tá debaixo da graça, ele coloca todos os poderes do céu, todos os recursos do céu À nossa disposição. à nossa disposição para a gente poder Pra vencer. vencer o pecado, né? É isso aí, Paulo. Então, acho que esse é um dos benefícios mais de ouro, assim, Bem lembrado. da graça, que Deus realmente ajuda a gente a vencer o pecado. Isso mesmo. É só se a gente não quiser mesmo. Se a gente não quiser. Entendeu? Ser escravo mesmo, falar, não, eu não quero, eu não consigo, mas se você realmente tem o desejo, Deus Ele vai vai te te ajudar. dar. E assim, a gente não falou muito nesse assunto e eu gostaria de fazer as minhas considerações finais com base em Romanos 8, versículo 5. Fala assim, ó, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habitar em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, amigo, deixa eu te dizer, a arte de vencer, a morte do eu, este processo de mudança, de conversão, de mudança de rota, só é possível por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é fantástico. Ele tem a capacidade de fazer você gostar de uma coisa que você odiava e odiar uma coisa que você gostava. E assim, eu acho que cada um de nós aqui tem uma experiência de uma coisa que a gente era escravo, que a gente amava e hoje a gente abomina. E de uma coisa que pra gente era muito difícil e hoje é fácil. Isso só é possível por meio da atuação do Espírito Santo. Nós precisamos pedir, clamar, para que Ele interneça o nosso coração. E com um objetivo que a gente precisa entender. Para que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus. O dia que a vontade de Deus se tornar a nossa vontade, nós estamos no caminho da salvação. Que Deus nos abençoe com essa bênção. Amém. É isso então. Bem, vou orar para nós encerrarmos. Esse estudo foi maravilhoso. Obrigado, Muito bom. Pastor Neto, pela presença. Eu que agradeço, viu, pela estar com vocês. Foi bem legal. Nossa, foi fantástico. É isso aí. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede da salvação, a vida que o Senhor nos concedeu novamente, apesar de nós termos jogado fora da primeira chance. Peço que o Senhor, com o seu Santo Espírito, abra o coração de nós e de todos que estão em contato com esse podcast, que nos acompanham, para que possa fazer uma obra transformadora na nossa vida e nós possamos estar aptos para um dia morarmos no céu contigo. Amém. Te peço as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Amém. Esse foi mais um Pode Crer Podcast. Pode e é crer? isso aí, pode crer? Pode crer. Pode Pode crer? Pode botar fé. Pode crer. Amém.